Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Angela Podcast com Kennedy Mussissou. Hoje vamos embarcar numa história fascinante que nos leva ao caminhos ao Soio. Soio é uma cidade da província do Zaire com uma dimensão territorial de 5.572 km², com uma população estimada em 258.599 habitantes. O Soio é banhado pelo Oceano Atlântico, bem como pelo majestoso rio Congo. A história do Soio é profunda e complexa, mas hoje temos a oportunidade de ouvir de viva voz de alguém que acreditamos conhece de uma forma profunda a história do nosso município. Senhor Garcia Isabel Sebastião, seja bem-vindo ao Angela Podcast. Bom dia, minhas senhoras, meus senhores. Chamo-me Garcia Isabel Sebastião. Tenho 71 anos de idade. Nasci no município do Soio, na povoação de Quinvi-Canvemba, circunscrição de Sazaire, na altura. Sou filho de Sebastião Simba e de Isabel Nkuti. Falamos do Soio, teve origem do nome em 3 irmãos. Sim, senhor, isso é interessante. O primeiro é Orvalho, que nós chamamos em Quissolom Quime Quianche. Quela Quianche, segundo filho, e Soianche é o terceiro. O último filho teve mais grau. Grau em quê? Ele sobressaiu-se muito porque em soia é capim. Ok. E orvalho molha o chão e quela é o vento que sopra sobre a terra para poder fazer com que seque a terra e nasce um soianche. O soianche, depois de nascer, traz um pico. E se picar, arde muito. Pode andar uma distância de 5 km, o pé ainda está a doer. É aí onde sobressaiu o soianche. Então, quando os portugueses vieram, tiraram o N no princípio e o A no fim. E ficou como Soio. Opa, isso é interessante. É assim que nasceu o nome do Soio. No entretanto, o Soio nasceu um filho que se chama Mongo e Soio. Vamos até aí. Então, a história de que o nome do Soio provém de um sonho é um mito? É uma falsa interpretação das pessoas? Ou é a diversidade que a nossa história tem? Eu não acredito no nome de sonho. Ok. É assim que os nossos antepassados nos transmitiram. Certo. Meu pai foi um advogado tradicional, que nós chamamos em Quissolom um povo. Ok. Ele transmitiu-me assim. Ele também recebeu dos seus antepassados assim. Ok. Então podemos estar certos de que o nome, ou a origem do nome de Soio, é mesmo um soia. Um soia. Um soia. É exatamente isso. Obrigado. Um soianche. Um soianche. Sim. Eles são filhos dos seus pais. Nchi é a mãe. Ok. O pai, Necola. Nicola. Quela Quianche
que ela canecola. Kima que anche, kima que canecola. O sonho anche, o sonho é necola. Ok. Tanto o pai é necola. E nós temos alguns lugares que nos indicam o que é necola. Ok. Então, Necola fez uma cacimba onde buscavam água para os seus filhos pudessem beber Ok. e fazer os seus trabalhos caseiros. Então a história de que os primeiros habitantes do Soio terão sido, se é que é assim, se estivermos errado, corrija-nos, as famílias Nenjingamvemba, Nempanso. Como é que isso surge? Mpanzu Alukeni, Ionimi Alukeni, Iompemba Alukeni. São 3 irmãos. Certo. Então, Mpanzu é o Wish. Nimi é um Mbanze Congo. Mpemba é irmã dos 2. Ok. Nasceu um filho chamado Njinga Ampemba Alukeni. Este Njinga estava em grupo de irmãos, ou melhor, de colegas, amigos, em copos, tinham dúvida de que uma mulher, quando está em gestação, o bebê está virado aonde? Nesse caso estamos a falar da posição. Da posição, exatamente, do bebê. Pá. Fica conforme a mãe tem andado reto ou fica inclinado. Então, em dúvidas, todo mundo diziam que, uns diziam que o bebê fica inclinado. Os outros diziam não, o bebê não fica inclinado, fica mesmo reto conforme a mãe tem estado. Ok. Porque quando a mãe tem as dores do parto, há uma dor que se dá, que os nossos pais dizem que o bebê virou, Ok. para Ok. depois poder Tomar a posição posição de saída. certo. Certo. Exatamente. Certo. É assim que um Ginga teve dúvidas. Saiu onde estavam todos os colegas, foi fazer uma emboscada a caminho do rio, onde as mulheres iam buscar água. Subiu numa árvore onde pudesse ver qualquer pessoa que saísse de casa para o rio e do rio para casa. Se passassem 3 pessoas, deixava passar. 2 também ir. E quando passasse uma em gestação, controlava as partes, quer de baixo para cima e de cima para baixo. Ok. Acalhou passar a mulher do seu tio, que estava em estado de gestação. Desceu, emboscou-a e sacrificou-a. Depois abriu o ventre e viu que o bebê estava virado às costas e estava inclinado. Ok. Assim consumou-se o ato. Pronto. Puxou de novo, meteu ao caminho e foi encontrada por algumas mulheres que saíam do rio para casa. Aí foram transmitir a informação à Da casa. morte da A morte da a esposa do tio, Tio. no caso. É assim que mandaram os homens para irem certificar o acontecimento. Foram encontrar exatamente, foi sacrificado. Porém, levaram o corpo à casa, fizeram o velório, mas
estava em falta o sobrinho do rei, Nesse caso, o Nenjinga. Nenjinga. Pá. Estava em falta, as pessoas cochichavam a dizer que está a faltar aqui alguém. Desde que aconteceu isso, toda noite o fulano não aparece. E isso chegou aos ouvidos Do tio. do tio. Então, estudaram o caso, disseram, não, os amigos vão procurar. Caso encontrarem, levem esse prato. Só preciso do sangue dele, não o corpo. Também sacrificam-o e trazem somente o sangue. Pronto, foram à procura. Nos assobios que eles haviam usado na mocidade, foram encontrar o amigo. Interrogaram. O que é que aconteceu? Disse, pá, nós estávamos numa dúvida. Esta dúvida só poderia acabar caso a gente pudesse certificar. É assim que acalhou a mulher do meu tio e não podia deixar passar. Prontos, já certifiquei como é que tem estado o bebê no ventre da mãe. Então os amigos disseram, nós fomos mandatados. O seu tio disse que você também tem que ser sacrificado. Só queria ver o seu sangue. O seu sangue vai neste prato. Ele retorquiu. Eu? Sozinho? Sim. Então, eu não acredito nisso. Vamos todos, eu vou me justificar. Em vez de eu ser o único a ser morto, acredito que Aqui há autores morais. sinceramente. Certo. Prontos. Os outros temeram esta posição. É assim que um deles disse, não, tem uma ideia. Qual é? Olha, nós vamos buscar um carneiro Certo. para sacrificarmos. O sangue do carneiro é tal como o sangue Humano. Né? humano. Ok. É assim que uns vão à procura de De um carneiro. quitaba, Ok. outros vão à procura de esquanga e o carneiro. Vamos sacrificar o carneiro e levamos o sangue à presença do rei. Enquanto isso estiver a acontecer, você foge. É assim que o Njinga foge em direção ao sonho. Ele chegou numa povoação onde encontrou uma senhora. Criou amizades e prontos. A senhora ficou concebida e teve o primeiro filho lá, que batizou em nome de Mbenza. Benza. Mbenza. Nós temos uma aldeia chamada Benza. É exatamente isso. É aquela mesmo. Ok. As aldeias têm o nome da pessoa fundadora. Ok. Ok. É assim que se deu aquela povoação de Mbenza. Não se sentia à vontade em Ginga. Continuou a sua viagem para a área do Sumba. Chegou numa povoação chamada numa povoação. Pronto, eu diluei depois quando me caí no nome na mente. Certo. Sim. Panamasa. Pangamas. 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 Em Panamasa conseguiu uma outra senhora chamada Kala. É aí onde o senhor gerou Vemba Njinga, Ok. Tiluka Njinga, Makuku Njinga, Foco Njinga, Mfudi Njinga,
Nkuchanjinga, Imagina Manjinga, Mpachanjinga, Ngombianjinga. Esses todos filhos do Nenjinga. Nenjinga, com a senhora Ancala. Mas, depois de gerar esses filhos, ele não se sentia à vontade. Tornou a fugir de lá. Tomou o caminho ao sul da província do Zaire, portanto, em direção a um Zeto. Mas naquela altura não se chamava nem Zeto. Okay. Ele foi andando e foi gerando. Chegou no Quinzal, gerou 4 filhos, 2 casais. Quem vai a caminho do Tomboco também chegou numa povoação e gerou gêmeos. Até que chegou numa povoação chamada Cando, isto é, na área do Zeto. Na área do Zeto, certo. No Cando, encontrou uma moça de terra idade, 16, 15 anos. Naquela altura, quando uma mulher está grávida, se você tiver uma amizade com a família, você cria amizade para dizer que se for uma menina, vai ser minha mulher. Se for um homem, vai ser meu cunhado. Então, esta menina já estava ao cuidado de 2 cunhados. O marido que poderia casar com ele faleceu e estava ao cuidado de 2 cunhados. Estavam a acompanhar o crescimento dela para depois mantizar. Chegou em Nenjinga, não esperou, engravidou-a. Engravidou-a. Quando menos esperava, os cunhados estavam a notar uma diferença. Certo. Então, ao pesquisarem, ela foi dizer: olha, os meus cunhados já tomaram conhecimento que eu estou em estado de gestação. Ele, o Nenjinga, foge de novo. Opa. Recuou. Naquela altura as povoações eram distantes as outras. Certo. Chegou numa povoação na área do Quelo, que se chamava, ou que se chama Mpanzo Anfulo. Mpanzo Anfulo. Este homem é do sangue. Mpanzo Anfulo. Portanto, chegou na povoação do sangue. Este Mpanzo Anfulo tinha 2 filhas. A mais velha, Nsakala. Okay. A menor, Nkala. Nsakala Mpanzo e Nkala Mpanzo. Nsakala Ngundu e Nkala Ngundu. Criou amizades. Casou com a primeira, Nsakala. Depois, os mais velhos tinham um critério. Quando uma filha vai casar, lhe dava uma irmã ou sobrinha para poder acompanhar e ajudar em trabalhos caseiros, ou quando tivesse o bebê, para ajudar nas tarefas da casa. É assim que acompanhou. O Nenjinga acompanhou o crescimento da cunhada. Depois, abusou-a.
Então, E foi. desculpa, mas o Nginga, nos dias de hoje, é uma pessoa que deveria ter sido tido como, na nossa era, como jovem Dom João, né? Porque ele esteve em todos. É verdade. É assim que a irmã mais velha foi apresentar o caso no pai Ok. e o pai disse não. Casa as duas. Oh, E casou as duas. Isso que aconteceu lá, aconteceu também no meu bairro. Aconteceu também no Quimpondo. ok. Eu acompanhei. Do mesmo indivíduo casar-se com as duas irmãs. Um mesmo indivíduo a casar-se com duas irmãs. Vocês. Eu acompanhei um tio que casou a minha tia. Tinha 3 mulheres. Este chamava-se Mvidiandongo. Indivíduo. Mvidiandongo, no Quimpondo. Casou a senhora Nchimba Nkanga, Nchimba Nkanga e a Senga Nkanga. Eu cheguei... Três irmãs, no caso. Não. Duas. Nchimba Nkanga e a Senga Nkanga. Eu comi na mesa deles. Conheci essas duas irmãs e conheci o marido. Então, a terceira mulher é a minha tia, Pemba Londa. Então, não é novidade isso. É assim que gerou muitos filhos. A última filha é onde eu estou, Nesse caso, a última filha do Nginga Mvemba. na Nginga Mvemba. Certo. É onde eu tenho como Linhagem. Vamos linhagem. dizer. Linhagem. Exatamente isso, obrigado. Linhagem. Então, um dos filhos, Ngombe Nginga, onde está também a sua linhagem. É verdade que Ngombe Nginga nasceu em Nkozo Anjinga. Em Nkozo Anjinga nasceu em Candia Nkozo, Mayalama Nkozo, em Candia Dilo, Mayalama Dilo, onde você nasceu, a sua linhagem. E eu, Dilo Kanjinga, nasceu em Mbemba Dilo. Mbemba Dilo nasceu em Vika Mbemba. Vika Mbemba nasceu Olone Vika. Olo, Masampo Maolo, Masampo, Ngulo Masampo, Ngulo, Nchimba Ngulo. Nchimba nasceu esta pessoa que está a falar aqui, Nchimba Nchimba. Sim, senhor. Isso é interessante. A mulher mais querida foi Ancala. Trouxe Ancala aqui, onde se chama hoje Té, mas naquela altura chamava-se Essaca de Soio. Saca de sonho. Essaca de Soio. O que significa Saca? Saca quer dizer O último, né? não, O fim. Ntando. Entendo. Podemos indicar as costas. Aqui é Saca. Saca. Outra parte também é Saca. Se quisermos falar das duas, dizemos Masaca-saca. Masaca, saca. Então, Saca quer dizer Ntando. Ntando é sonho. Saca de sonho. Ok. Ntando é sonho. Entendo sonho. Mas hoje é difícil falar-se de entendo sonho, né? Isso desapareceu. Não. Ou ainda há pessoas que... As pessoas mais velhas dizem que conhece Saca de sonho. Ok. Mas as outras pessoas, ou pelo menos os jovens, só conhecem Té. Como é que veio o nome de Té? Sim. A estrada saiu no Sonho a Luanda. E depois passou lá uma picada que atravessou a estrada do Sonho, Certo. que vai até ao mar. É por isso que se chama lá Té. Té. Ok. Mas Onde está o Pangala hoje.
Então, é lá onde se chama Essaca de Soio. É lá onde fez os 3 últimos filhos do Nzinga. Ele lá teve a primeira, o Futilineanda. Depois, imagina Manjinga. Depois, Dilo Canjinga, que é a última filha. O Nzinga chegou a fazer 33 filhos ao longo da sua vida. Que história. É assim que posto lá, ele ia buscar Dendê no Sumba, onde gerou os seus primeiros filhos. Ia buscar lá Dendê e Sangue. Sangue, sim. A fruta Do bordão. Bordão. De lá, onde a sua última filha teve um noivo. Esse noivo é do Kinsanga. Esse Kinsanga estava ali na ilha, no Lussuaçu. Ok. De frente ao outro lado do rio Congo. Este senhor apaixonou-se com Adilo. O pai tomou conhecimento e disse: olha, esta minha filha é muito inteligente. Eu tenho uma cadeira de reinado. Esta cadeira proveio dos meus tios de Mbanza Congo. É assim que, quando eu morrer, esta cadeira vou deixar na minha filha. Ok. E a minha filha, a partir daí, não pode atravessar um rio. Se atravessar um rio, é o fim da sua vida. Então, o senhor tem que procurar um lugar, aqui onde estamos, para onde poderem habitar e poderem se casar. O futuro genro não negou. Fez conforme o sogro dissera. E encontraram um lugar. O lugar é ali onde a gente chamamos Kimbumba. E este homem chamava-se Mbumba Mbanza, Mbumba Maza. Kimbumba, este Kimbumba hoje é um interposto, vamos assim dizer, de comércio ilegal. Se é legal a gente não sabe, mas é mesmo aí. É mesmo aí. Sim. É mesmo aí. Onde ele foi fixar 3 casas. Aí, Adilo e o Mbumba geraram Mbemba Dilo, Nganga Dilo, Efuleda Dilo, Paulo Dilo e Nkenya Dilo. Mbemba Dilo gerou Mbika Mbemba, Ngalasa Mbemba, Wolo, a povoação do Wolo. Certo. Ndonzo Mbemba, Kichichi. Esses estão radicados aqui no município do Soio. Não só gerou esses aqui, gerou também outros que atravessaram ainda o Rio Congo e fixaram-se nas margens do outro lado. Do outro lado. Então, nasceu Tônia de Mbemba, Ngalasa Mbemba, Nsongwa Mbemba, Mpwangala Mbemba, Umba wa Mbemba, Nimia Mbemba. Esses são 9. Foram
chotar os outros. Esses são 9. Foram chotar os outros que lá viviam e eles Ocuparam o ocuparam o território. Portanto, eram os Mvilis, Abidi, David. Ok. que lá viviam e eles tomaram aqueles lugares. E nós chamamos essa gente Chiquinlau, Balauca. Deixaram onde nasceram e emigraram Migrar para o outro para lado. outro lado. É uma história grande. Senhor Garcia, o Soio é também tido como uma zona muito tradicional, ou seja, culturalmente temos muita coisa, tradicionalmente há muita coisa que se diga, mas também no meio disso envolve muitos mitos. Eu queria perguntar, o que é que ainda nós temos a conservar em termos culturais? As nossas danças ainda vêm-se? O que é que havia no passado e hoje continuamos a ter ou deixamos de ter? Claramente o que eu posso dizer, a cultura do Soio foi caindo em desuso. Nós hoje conservamos ngoma, Ok. conservamos a dança que provém de ngoma, mas deixamos as outras danças que normalmente classificamos como mito. No caso concreto, quando uma pessoa gera gêmeos, existe uma dança Existe uma dança só para os gêmeos, para aquele ato. para aquele ato. Também quando uma pessoa gera um albino, também existe outra dança. E a sua tradição a desenvolver. Mas hoje está Aos poucos a morrer. a morrer. Está aos poucos a morrer. Porque nós, os jovens não estão a acompanhar a 100%, não, a 50% que eu digo, a 50% aquilo que os seus pais têm desenvolvido. Não havia somente ngoma, havia quinquinche, que se faz com bordão, Certo. havia quimbinde, que se faz com uma caixa com banzas de bordão, Do bordão. Ok. ngoio e quimbinde. Portanto, quisange. 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 Ok. Mas hoje já não se vê isso. Também se via um quinche. Muitas das vezes utilizava-se Nas igrejas. Certo. Mas hoje está a desaparecer tudo. Mas tinha um quinche e tinha também o ngong, né? Ou é que é diferente? Um gong é um instrumento não só para Nós aqui, né? não só para dança, Ok. mas sim também era utilizado para transmitir uma mensagem. Mensagem. Uma mensagem. Quer dizer que quando houvesse problemas de guerra, poderia-se transmitir Certo. a qualquer pessoa que estivesse longe. Ou quando houvesse uma situação de perigo, também poderia-se transmitir à pessoa que estivesse longe. Certo. Suponhamos
no que estávamos a falar, as pessoas que nasceram no Soio e migraram-se no Migraram Congo. para o outro lado, certo. Podia se transmitir através de Ngoma e poderia se transmitir através de Ngongue. Mas é só batendo o batuque, o outro lado podia ouvir, ou é... O som que transmitia, podia-se entender que há uma mensagem dada. Mas há uma distância. Há uma distância. Se houvesse uma calminha de vento, o som que saía aqui atingia até ao Congo. Oh, Sim. A pessoa subia numa mulembeira com um goma, batuque, ok. um batuque, e transmitia A a mensagem. mensagem. Chegava. Sim, sim. Há uma outra situação que a mim, jovem, gostaria de ver esclarecida. Eu sei que no passado era comum, na morte de um tio ou de um irmão mais velho, o sobrinho, no caso, na morte do tio, ficar com a esposa do tio. Ou, na morte do irmão mais velho, o irmão menor, ficar com a esposa do irmão mais velho. Isso, por que isso decorria? Isso não... Qual é a interpretação que isso tinha no passado? Sei que agora já não acontece. Ora bem, isso acontecia para não desperdiçar a família do tio. Caso o tio morresse e que deixasse uma mulher viúva Certo. e que tivesse ainda idade de poder casar, ter um outro lar, então a tendência, os filhos vão onde está a mãe. Ok. Esses filhos, em vez de ficarem ao cuidado dos tios, Isso, no caso, irmãos do pai. irmãos do pai, essas vão junto à mãe. E muitas das vezes, quando crescessem, podiam criar uma amizade e construírem na casa do seu padrasto, ou na povoação do seu padrasto. Ok, ok. Então, nós, os tios, vamos perder esses filhos. Naquela altura, a maior riqueza que havia eram os filhos. Não, continua a ser, né? Não. Não? Hoje, no meu caso, não posso agora constituir uma povoação. Porque as povoações todas que nós temos hoje, no caso de Kimvikanvemba, é uma pessoa que fundou, casando 2, 3, 4 mulheres. Então, a maior riqueza que tivesse são os filhos. Ok. Esses filhos é que vão criar uma povoação. Porque o pai, depois de gerar, ele também vai criar condições para os seus filhos casar. 3, 4 mulheres, para continuar a gerar e ter uma povoação. Ok. E o nome desta povoação vai ser da pessoa que criou. Ok. Essa pessoa, no caso de que Kimvikanvemba, Kimvika é uma pessoa. É uma pessoa, certo. Agora, quando se fala Ki, é lugar. Onde Ki. o Ki Ok. é o lugar. Agora traz-me aqui à memória quase que todas as povoações nossas, né, Sim, dessa zona do município, como na sede Sim. até Unsumba, sim. nós temos Ki. Sim. Quando se fala de Ki, é o lugar. Ok. Agora, o nome que vem É a pessoa é a fundadora. pessoa que fundou. Sim, senhor.
Sim, sim. No caso de Quincande. Quem fundou Quincande? É um Quincande. Ok, Quincande Ancoso. ok. Nós, quando sairmos daqui, para irmos no Quincande, alguém vai dizer, vai nos procurar saber. Para onde ires? Vamos dizer, vamos no Quincande. Lá onde está um Cande Ancoso. Sim, senhor. Mas agora, em termos de mito, se calhar há um mito que sempre ouvimos de que no sonho terá havido 2 santos. Um que é o Santo Antônio, mas acompanhado da Maria. Sim. A quando da chegada dos portugueses, tiveram necessidade de levar este casal para Portugal. Sim. Mas acontece que a Maria, ao longo da viagem, ela desapareceu de uma forma que ninguém percebeu, tendo depois pousado ali onde atualmente chamamos Ponta do Padrão. E há uma marca hoje chamada o Pé da Maria. É uma verdade ou é um mito? É uma verdade. Estavam 2 santos. Uma chamava-se Mádia. 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 E não Maria. Maria é o batismo, vamos assim dizer. Quem deu o nome de Maria foram os portugueses. Mádia. O santo tinha o nome de Tony. Sabe o que quer dizer Tony? Isso é que sou longo. Tony. Eu estou a fixar. Fixar, certo. Os meus olhos à sua pessoa. Então, ao fixar os olhos à sua pessoa, denomina-se Tony. Ok. É assim que Mádia veio em nome de produtos alimentícios. Mádia. No caso de mandioca, gergelim, feijão macunda, prontos, Mádia. Estes estavam lá na Ponta do Padrão, onde os portugueses lhes encontrou. É lá o povo do Soio, quando tivesse uma necessidade que pudessem pedir, iam ter aos 2 santos. Por exemplo, uma senhora que não alcance. Ok. Esta senhora vai ter a santa chorar. Eu nunca alcancei. Estou X de anos com o marido. Quer dizer, uma súplica, né? Sinceramente. Suplicava-se e a santa tinha um algodão que ele estava a criar como fio. Caso atendesse a súplica, abria os olhos a senhora. E esse algodão metia-se em envoltório do seu pescoço. Depois impura. Vem a casa, alcança. Tinha poderes. Sim, senhor. Quando houvesse calamidades de falta de chuva, as pessoas iam lá pedir, suplicavam e dava como resposta. Quando houvesse um batimento ao oceano, então dava a resposta que vão ter boa chuva. Ok. No entretanto, com esses acontecimentos, os portugueses, quando
viram que esses santos Era. tinham Poder poderes e poderiam servir para eles. para eles. Ok. Quando se fala de Santo Antônio de Lisboa, este Santo Antônio veio do sonho. Levaram o Santo Antônio, mas o desejo deveriam levar os dois santos. Mas Maria, depois de carregarem no barco, chegou uma milha e qualquer coisa, voltou. A pessoa que foi contratada, que levou os santos no barco, este ficou enterrado lá no areal da praia, com a palma da mão, só que se viu. Ele ficou enterrado. Mas Maria não voltou lá. Passou até ali ao Pinda, onde se chama Tambique Madia. Bom, peraí. Então são duas situações que nós temos. Temos sim. Ali onde viam, onde estavam a Maria e o Santo Antônio, o lugar está lá. Está lá. O lugar está lá. Ali não nasce. Não é o famoso pé da Maria, não é lá. Primeiro, a primeira pata de Maria está lá. Ok. Quando sai de lá, levaram no mar. Ele não volta no mesmo sítio. Foi até ao Pinda, ali na Baixeira, a traseira da Missão Católica do Pinda, Certo. onde desembarcavam os escravos, Os escravos, ok. que destravam para Santo Tomé e em Santo Tomé onde eram comercializados. É lá onde está o Tambique Madia. São dois lugares. Certo. E nessa história toda, onde é que entra o Vela Cachimbe? O Vela Cachimbe, cada povoação tem os seus usos e costumes. Certo. O Vela Cachimbe é uma pessoa dotada, portanto, uma pessoa dotada de espíritos e conhecimentos que ele desenvolvia para a defesa dos habitantes da sua povoação. Da sua aldeia, no caso. Exatamente. Ok. Então, aí nasceu o Vela Cachimbe. Também onde ia se suplicar quando quisessem ter cura de alguém, ou procura de uma pessoa, pelo menos, que desapareceu, ou afugentar um mau espírito ou doença, no caso do que aconteceu, essa doença que nos assolou, A Covid? a Covid-19. Os nossos mais velhos poderiam Muito bem ter muito intervido. bem intervido. Oh, Sim. Quando se ouve falar que está a vir aí uma ventania que vai afetar todo mundo, não sei o que mais, o mais velho tinha uma cauda de pacaça que utilizava e ele fazia a sua reza. Esta reza invocava o nome de Nzambiampungu. Zambiampungo. Ok. Nzambiampungu. No entretanto, eles tiravam algumas plantas em forma de fio. Depois, batia-se ao corpo de cada pessoa e metia este fio, empurrava. Quer dizer que a partir dos mais velhos até a última criança passava por lá. Oh, Então, esta doença não podia atingir aquela povoação, aquela aldeia. ou Ok. aquela aldeia. Sim, senhor.
Isso é muito E interessante. quando houvesse, pelo menos no mar, houvesse escassez de pescado, os mais velhos iam suplicar. E muitas das vezes eu conheço alguém que podia passar 24 horas no mar, imergido Na água? na água. Eu conheci, eu encontrei. Aquele poder foi o pai dele que lhe deixou. Chamava-se Ndimina. Yeah. Mas enquanto estivesse imergido na água, o batuque não pode parar. Não pode parar. Quer dizer, alguém tem que estar lá a tocar durante Sim, 24 horas. 24 horas. Uh, E as pessoas sempre a cantarem, em forma de súplicas. E quando viesse, ele dizia, olha, podem meter as canoas ou os botes. Quando fossem para lá, todas as canoas vinham cheios de peixe. Oh! Yeah. Isso é interessante. Senhor Garcia, há uma. Sei que é nossa tradição, mas nós, como jovens, temos que continuar a perguntar. É acerca do alambamento. Há um elemento que tenho eu acompanhado nos alambamentos que não pode faltar: o porco. Qual é o significado do porco nos alambamentos nossos soenses? Sei que há muito mais coisas que tem que entrar na carta de pedido e tudo mais, mas esse elemento porco tem aqui uma influência para o ato em si? Exatamente. Tem. O porco não pode faltar. Esse porco, depois do ato de alambamento, é abatido, é dividido em pessoas familiares. Quer dizer, numa povoação tem lumbo. E este porco dividia-se em lumbos, portanto em quintais. Tinha que ser dividido a todos os quintais que envolvem esta povoação. Certo. Depois, o pescoço é tirado, é entregue ao mais velho Da aldeia ou da família. daquele quintal Daquele onde quintal. passou o armamento. Este mais velho entrega a sua mulher. Depois de cozer, vai cortar em fatias, que vai dar a uma menina ou duas meninas com palitos, vai andar toda a povoação. Quer dizer, em cada mulher que foi casar nesta povoação tem que tirar Um pedacinho, pedacinho. uma metadinha uma de carne, apenas até a última a casa. última casa. Significava que dava sorte para As outras, não, só, a esta moça, ok, que foi para casada. poder gerar muitos filhos. Ok. E aquela parte que era dividida, portanto, aos quintais, recaía ao mais velho do quintal. O mais velho do quintal também mandava cozer e chamava todos que são do quintal para que comecem juntos. Ok. É por isso que não pode faltar O o porco. porco. Agora está Muito entendido. influente. Está entendido. Yeah.
Senhor Garcia, nós quando falamos ou olhamos para os nossos mais velhos, aqueles que sentam na primeira linha quando há um problema, porque o sonho, para além do tribunal convencional, sempre teve a sua forma de resolver os problemas quando acontecesse Tradicional. nas aldeias. E a pergunta que faço é: à primeira vista, a ideia que nos ocorre, estes mais velhos que aí sentam, são tidos como os feiticeiros da aldeia. A minha pergunta é: para se ser alguém da corte, é necessariamente ser feiticeiro? Ou é apenas uma visão não menos apurada nossa, como jovens, quanto a esta situação? É mais isso. É mais isso. Que é uma visão menos apurada. Não são todos feiticeiros. Certo. Na verdade, feiticeiros existem. Mas o feiticeiro não está lá para desenvolver o seu feitiço. Não. O mais velho ou o feiticeiro está lá é para poder ter uma visão de ver qualquer pessoa que vem de outra parte, que venha abusar, Certo. que venha contrariar aquilo que está a se tratar lá. Mas não são todos feiticeiros. Aí está o advogado, que não tem nada a ver com feitiço. Aí está o juiz, Certo. que não tem nada a ver com feitiço, mas tem a ver com aquilo que está a se tratar. Certo. Mas havia sempre alguém que é tido de feiticeiro, mas é mesmo feiticeiro. Mas esse aqui está em defesa de todo mundo que está lá. Ou seja, é o feiticeiro da família, Da ou família, da aldeia. ou da aldeia. Porque quando isso acontecesse, não vão se enfrentar duas pessoas do mesmo bairro. Muitas das vezes que vêm de uma outra povoação. Certo. É assim que vem a defesa do feiticeiro. Sim. No entretanto, aí pode ser uma mulher feiticeira. Não é só o homem. Sim. Claramente, o que a gente saibamos, feiticeiros existem. Eu sei contar uma história. Quando a gente falamos de vela. A primeira que eu vou contar é: na altura em que cobravam os impostos no tempo colonial, nós tínhamos um feiticeiro que desempenhava o seu papel. Abatia um bode, um cabrito. Este bode já foi abatido há 5 anos, mas a cabeça dele ainda está meia. Quando houvesse cipaios que vão cobrar imposto, essa cabeça era posto numa distância de 2 quilômetros, ou 1,5 km. Logo que measse, os cipaios vão encontrar o mar a bater nesse lugar. Mas o mar está muito distante. Vão encontrar o mar ali com ondas grandes, para não poder avançar ali onde estão os habitantes. E os cipaios não conseguem ir cobrar impostos. É trabalho de feiticeiro. Esse é feiticeiro ou é curandeiro? É um prototipo.
Não é protetor? É um protetor, certo. Ora bem, aqui, onde se denomina Quinhuica, quando o administrador Manuel Antônio fez a distribuição de terrenos, o Estado-Maior teve um terreno aí, mandou ir plantar coqueiros aos seus auxiliares. Um deles desapareceu. Eram 3. Desapareceu 3 dias. Estava a se chamar, estava a se procurar, não estava a Apareceu. aparecer. Foram me buscar à escola, porque a área é minha. Você pode saber alguma coisa aí. Primeiro foram ter com o rei. Foram lá procurar, não o encontraram. Fez buscas longas mesmo, não encontraram. Foram me buscar à escola. Disseram, aquela área é sua. Você pode saber alguma coisa. Pronto. Apareceram lá com carros militares, 6 carros, cheios de militares. Prontos, eu deixei o trabalho que estava desenvolvendo. Naquela altura estava a chover, uma chuva contínua. Vim para casa, mudei, apanhei o meu adjunto, que faleceu há pouco. Não sei se vocês acompanharam, sim, que faleceu há pouco. Fomos lá. Chegamos lá, procuramos saber onde que estavam a fazer o trabalho, e aqui. E ele foi aonde? Porque ele disse que iria às barrocas. Seguimos o rastro, chegamos ali, encontramos botas. Ele tirou As botas. botas e desatou-se a correr. Fomos encontrar 3 trilhos que ia se encontrar no mesmo sítio. E este trilho foi num caminho onde a gente passava já Há muito tempo. há muito tempo. Mas continuava a se passar até agora. Passam por lá, mas já tem casas lá. E o trilho desapareceu. Assim, voltamos onde estavam a fazer o trabalho. Encontrei-me com o Estado-Maior. O Estado-Maior estava a suplicar: senhor diretor, eu não sabia, se você soube, nós, pelo menos o corpo, se morreu, pelo menos o corpo podemos precisar. Bom, eu disse, essa área não é minha. Essa área é do ouro. Mas eu vou me dirigir a uma pessoa que é desta área. Quando o encontrarem, vocês passam ainda por mim, para me informar. Se não o encontrar, ainda passam por mim para poderem me informar. Não fizeram Nenhuma, nem nem outra. outra. Foram encontrar a pessoa e essa pessoa lhes disse: eu preciso de 3 garrafões de vinho, 3 garrafas de whisky, 3 graus de cerveja, 3 graus de gasosa e 5 litros de vinho. Foram no Vela Cachimbo. Vela Cachimbo. Este Vela Cachimbo chama-se Suama Suama. Está mesmo aqui na baixa da igreja quimbanguista. Ok. Mas já o mundo é tão ingrato. Foram desfazer aqui. Pá. Yeah. Foram para lá, fez O ritual? o ritual.
voltaram, o homem chamou a atenção para não ninguém voltar aqui onde está a sair, até quando subirmos nos carros. Sim, senhor, assim o fizeram. Quando chegaram no campo de futebol, o homem apareceu. Aí no quintal. O homem apareceu, apanharam o homem, foram ao quartel, na Marinha, lhe empunharam de novo com pistola, granadas, ficou trajado de militar. Eu lhes disse para que pudessem passar por mim, não fizeram. Quando chegaram aqui, na escola do quintal, o homem descavilhou A a granada? granada. Lá estava o rei, o Tenente Pinda, o Soba, deste que fez O o ritual. ritual. Estava o Estado-Maior e o seu capitão, que estava a guiar o carro. Ele deita assim para poder entrar na dupla cabine. A granada foi tocar no retrovisor. Ele deixou-se cair e rebentou. Puf! É uma granada defensiva. Pronto. Os carros pararam. O que é que se passa? O que é que se passa? Ah, está a fugir. Foram atrás dele e apanharam. Mas ninguém morreu. Nem ele que deitou, nem os Os outros. outros que estavam. É assim que o Antônio Pires se lembrou. Tínhamos que levar primeiro ali para poder tirar toda a má sorte que teve. Nós não fizemos isso. Cubulou na sua para cacete. Ele cubulou depois é que deveria. E voltar ao convívio normal. Sim, convívio normal. Eu lhes pedi aquilo, porque eu poderia lhes orientar conforme A tem tradição. acontecido Certo. a tradição. Sim, Não sim. fizeram. É assim que não se pode desconsiderar Nossa tradição. a nossa tradição. Certo. No entretanto, a nossa tradição vale tanto até agora. Outra, essa escola de formação de professores. Manuel Antônio tirou-nos o terreno. E esta aqui, a GT, eu mandei parar a obra. E tivemos que negociar. Depois de negociarmos, eu disse, temos um terreno ali para a escola. O Manuel Antônio estava a duvidar. Eu repliquei-lhes, olha, sou Manuel Antônio, administrador, estava acompanhado com um procurador. Eu lhe repliquei assim, senhor administrador, esse terreno aqui é para uma escola. Senhor Manuel Antônio, administrador, aqui está o advogado. Eu sou professor e diretor da escola. Quem é que não passou na carteira para poder ascender o lugar que hoje está a desenvolver? O procurador disse, senhor administrador, entrega o lugar. Entregaram o lugar e nós obrigamos aqui a GT para poder construir a escola. Depois de construir a escola, nada mais, nada menos, mandaram matricular os alunos e arrancaram com as aulas. O que é que vai acontecer? Os alunos estavam sempre doentes. Os professores estavam sempre doentes. Não estavam a dar conta do recado. Chegou a vez do diretor. O diretor ficou 1 semana e meia doente de cama.
Nesse caso é por não observarem o ritual da zona. Olha, É isso aí que podemos entender. exatamente isso. Exatamente isso. Bom, nós estamos a terminar. Sei que o Sr. Garcia é uma biblioteca. E a última pergunta de todas é: de todo este vasto conhecimento que tem, para quando a materialização de um livro? Em poucas palavras. Muito bem, eu estou a escrever. Estou a escrever e já acabei de escrever, meti tudo num pendrive. Já corrigi, mas agora falta a sua aprovação. E eu tive uma outra informação, alguém que quer me dar um outro pormenor. Parei. Ok. Essa pessoa, estou lhe ligado, não está a me responder. Ela é de Mbanza Congo. Então, estou a escrever e meti tudo no pendrive. Está em carteira. Quer dizer, brevemente poderemos ter um livro a falar sobre a origem do sonho. Muito bem. Muito obrigado. Nós agradecemos por facto de ter aceitado o nosso convite. Dizer que esta é apenas a primeira. Quem sabe poderemos ter a segunda parte. Muito agradecidos. Desejamos-lhe boa saúde. E que numa próxima possibilidade, caso a gente assim desejar convidar, esteja sempre disponível para estar conosco. Muito obrigado por esta primazia que tiveram. Uma pessoa, nós dissemos em Congo, o mundo vukuna com a canoanga, na diâmetro da Bisa, nós agradecemos. Muito obrigado por terem me solicitado para poderem me entrevistar nesta senda. Eu estou sempre pronto quando me convidarem para esses trabalhos. Nós agradecemos. Muito obrigado também. Okay. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio, Ngila Podcast com Kennedy. Ijambo kile